Sim, está aparecendo. Tá pra mim. aparecendo? Uhum. Ah, legal. Agora sim. Tá tranquilo aí? Pode continuar? Pode. Então, vamos lá, gente. Bom, eu vou apresentar a resolução desse problema, eu achei assim muito interessante, entendeu? O enunciado está aqui, em um triângulo de vértice A, B e C, a altura, a bissetriz e a mediana relativamente ao vértice C, dividem o ângulo BCA em 4 ângulos iguais ou congruentes, né? Se L é a medida do lado oposto ao vértice C, calcule. Letra a medida da mediana em função de L, desse lado. E os ângulos CAB, ABC e BCA. Né? Então, na verdade, ele quer os ângulos do triângulo e também a medida da mediana. Né? Então, eu fiz esse desenhozinho aí, né? Então, chamei esse ângulo aqui de alfa, esse de beta, e já que ele fala que o ângulo BCA é dividido em 4 ângulos iguais, né? No caso aqui o BCA, é dividido em 4 iguais, eu botei todo mundo teta aqui, né? Podia colocar qualquer outra letra. E fala que L é a medida do lado oposto ao vértice C. Então, do lado de A até B vale L, né? E aqui eu tenho a altura, formando 90 graus, eu tenho a bissetriz dividindo esse ângulo em 2 ângulos congruentes, tenho a mediana dividindo o lado AB em 2 lados congruentes, no caso AM é igual a MB, né? Então essas foram as informações que a questão me passou, né? Foi dito aí na questão. Então, seguindo, temos que, começando a resolução, eu tenho aqui, eu chamei alfa, o ângulo CAB, como eu falei anteriormente, chamei o beta ABC, e 4 θ é o ângulo BCA, como a figura mostra aí, né? E M é a medida da mediana CM, né? Essa medida aqui, eu coloquei até o nome aí, mediana, para ficar melhor, até para estudar, tá certo? Então, no item 1, eu comecei a resolução da seguinte maneira. Nos triângulos retângulos ACH e BCH, nesse caso aqui, ACH, e o ângulo BC, BCH, esses dois triângulos são retângulos, né? No caso aí, esses dois triângulos são retângulos, para a gente ver aí. E mostrei que a soma de alfa com θ vai dar 90 graus, já que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, se eu já tenho 90 aqui, então θ mais alfa, ou alfa mais θ é 90, isolei o alfa e coloquei o θ para o lado de lá, então 90 menos θ. Da trigonometria, sabemos que se alfa é igual a 90 menos θ, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, né? O mesmo acontece com o triângulo BCH. Então, se esse ângulo é 90, então o ângulo beta mais 3θ vai dar 90 também. Então, a soma desses 3 ângulos aqui, mais o ângulo beta, é igual a 90. Isolei o beta e passei para lá o 3θ. Pelo mesmo motivo da trigonometria, então o seno de beta é igual ao cosseno de 3θ. Então, guardei esses resultados e na próxima parte eu tenho aqui o item 2. Nos triângulos ACM, no caso aqui eu tenho ACM, que a mediana está dividindo aí, são 2 triângulos. Eu tenho um triângulo ACM e tenho um triângulo BCM. BCM. Então, veja que a mediana é um lado comum a esses 2 triângulos, né? Então, de acordo com a lei dos senos, temos a seguinte relação. O M
eu chamei essa mediana de M. Para não ficar escrevendo o nome mediana, eu chamei de M, tá? Então, M está para o seno de alfa, assim como o L. O L, quem é o L? O L é o lado. O lado de quem? Esse lado aqui, AB. Mas como eu tenho que esse ponto M é ponto médio, então a distância de A até B é L, implica que a distância de A até M é L sobre 2. Eu esqueci de colocar aqui, desculpa, tá? Então, AM, como M é ponto médio, então é L sobre 2. Então, L sobre 2 dividido pelo seno de 3θ vai ficar L dividido por 2 seno de θ, como está aqui. Ou 2 seno de 3θ, como está aqui. Ok? Então, eu joguei o L para o lado de lá e troquei pelo seno de alfa. Então, fiquei com a M sobre L é igual ao cosseno de θ dividido por 2 seno de 3θ. Guardei essa equação. Eu poderia ter chamado de 1 aqui, né? E tomei o outro triângulo, BCM. Tomando a lei dos senos, novamente, nesse triângulo BCM, eu tenho o quê? O M, que é a mediana, está para o seno de beta, assim como, já fazendo a inversão aqui, já que a distância de M até B também é L sobre 2, porque M é ponto médio, então vou ficar com L dividido por 2 seno de θ. Também inverti a ordem aqui do seno de beta com L. Então, fiquei com M sobre L, cosseno de 3θ, 2 seno de θ. Observe que essas duas igualdades aqui, eu tenho em comum o M sobre L e M sobre L. Então, eu posso igualar uma expressão à outra, né? Então, das igualdades acima, como eu coloquei aqui, temos que o cosseno de θ dividido por 2 seno de 3θ é o cosseno de 3θ dividido por 2 seno de θ. Multipliquei meio pelos extremos, no caso aí ficou 2 seno de θ cosseno de θ, né? Meio pelos extremos. E do outro lado ficou 2 seno de 3θ cosseno de 3θ. Quem é essa relação da trigonometria? 2 seno θ cosseno θ, né? E quem é essa relação aqui? 2 seno de 3θ cosseno de 3θ. Então, a primeira relação é o seno de 2θ. A segunda relação é o seno de 6θ, né? Lá da trigonometria. Então, quando é que isso ocorre? Quando a soma de 2θ mais 6θ vai ser 180 graus, vai ser π. Então, 2θ com 6θ vai dar 8, e 180 dividido por 8 dá 22,5 graus. Então, eu já tenho o valor desse ângulo θ, né? Já tem um θ aí. Bom, sabendo θ, agora fica fácil determinar o alfa e o beta, né? Já que ele quer isso também, né? E ele quer também a medida da mediana. Ele quer esse pedaço mediana. Mas aí eu parti de outro princípio, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, indo aqui para o ponto 4, eu chego à seguinte conclusão, ok? Já que o meu θ é 22,5 graus, então eu cheguei à seguinte conclusão. O ângulo BCA é reto. Por quê? Porque 4 vezes o θ vai dar exatamente 90 graus. Então, esse ângulo C aqui, ele mede 90 graus. Bom, então, do teorema lá da geometria e da trigonometria também, então, todo triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, né, no qual o ângulo capaz dele, esse ângulo aqui, mede 90 graus, então, esse cara é o diâmetro, né? E a medida da mediana é exatamente o raio dessa circunferência, que é exatamente AM. AM é L sobre 2. Então, a mediana também é L sobre 2. Né? Eu parti exatamente desse princípio aqui. Então, o triângulo é retângulo em C, cuja hipotenusa AB tem medida L. Logo, a medida da mediana relativa à hipotenusa é AB dividido por 2 ou L dividido por 2, nesse caso aqui, ok? Que existe aquelas demonstrações que a gente faz, né? Que esse ângulo aqui é exatamente 180 dividido por 2, que vai dar exatamente 90, né? Tá? E
Para finalizar, como o θ é 22 graus e meio, então eu tenho alfa é 90 menos 22,5, que vai dar 67 graus e meio. ABC é o ângulo beta, que é 90 menos 3 vezes o 22,5, né? Que no caso aqui isso poderia até diminuir direto. Você ia ver aqui que ia ficar 22 graus e meio, seria o próprio θ, né? E BCA é 4 vezes, que eu falei anteriormente que esse ângulo vale 90 graus. Foi isso que a questão pediu, ok? Eu não sei se tem alguma coisa que vocês poderiam colocar assim como observação, se está certo, se meu raciocínio está correto. Gostaria de saber de vocês, ok? Muito bom. Ficou legal aí? Parabéns, sí. Ficou boa. Não esperava que esse ângulo fosse 90 graus. Eu Eu também. pensei em usar assim, quando você mencionou, pensei em usar a relação de Stewart, que escreve a mediana em função do lado AC o lado CB e AM é L sobre 2 e MB é L sobre 2. Então, esses dois são conhecidos. Sim, AM e MB é L sobre 2. Agora, nessa equação da relação de Stewart, vai ter duas coisas desconhecidas, que sim, são o lado AC e o lado BC. isso. Essa é uma equação. Agora, a outra coisa que pensei assim rápido é o teorema da bissetriz interna. Só que aí introduziria outras variáveis. Ah, tá, entendi. Por lo menos duas, além da que já. Então, acho que a sua solução foi mais efetiva, mas gostei muito da sua solução, bem ordenado, bem apresentado. Ficou legal aí, Juan? Ficou legal. Valeu, cara, obrigado. Né? Eu havia pensado outras formas também aí, Juan, mas eu vi que eu ia criar outras variáveis, como você falou. Como, por exemplo, se você observar esse triângulo aqui, o triângulo HC com M, como esse θ é 22,5, então esses dois θ aqui seria 45 graus. Aqui também esse ângulo pequeno seria 45, e esse ângulo 90. Poderia aplicar até uma lei aqui do seno do cosseno. Só que eu não tenho uma distância de H até M. Aí por isso que eu fui direto para o ângulo de 90, partindo da propriedade de que todo triângulo retângulo, né, inscrito numa circunferência, tem essas propriedades que eu falei, né? Aí eu parti direto. Muito bom. Aí tem várias, daria para aplicar ângulo reto, né? Sugere usar Pitágoras, só que o problema é como eliminar as variáveis para que fique só aquele preço. Eu até apliquei Pitágoras, mas, rapaz, dá muito cálculo aí, viu? O problema é como... Muito bom. Muito cálculo. Aí eu preferi ir direto nesse teorema aí do triângulo retângulo inscrito na circunferência. Eu falei, vou por ele que vai direto, ok? Mas ficou legal aí, né? Certo. O problema é bem bonito. Ok, muito obrigado aí. Valeu, hein? Olá, Cláudio. Pode deixar um pouquinho a resolução, Cláudio? Oi, Eu ia falar para postar lá no fórum também, Cláudio. Não, mas esse é o desafio dele, né? O desafio 5. É isso, Cláudio? Eu acabei de postar lá no desafio, mas eu posso colocar no fórum também, né? Eu posso jogar no fórum isso aí? Sim. Ok. Pronto, eu vou colocar no fórum também, né? Ô, Cláudio, é só Vá. um pouquinho com rigor matemático, né? Como o Juan ficou me perguntando na aula passada também. Como que a gente pode justificar ali, né, na passagem, né, o seno de 2θ igual a seno de 6θ e dizer que eles são complementares?
Né? Aqui? Isso. Ah, tá. Essa passagem aqui, você tem... Estou perguntando para mim mesmo também, viu? Tô tentando porque é o seguinte, você está tratando de triângulos, né? Então, como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então essa soma só pode dar 180 aqui no caso. Eu pensei dessa forma, não sei se estou certo. Né? Ok. Só a partir da igualdade matemática, né? Pegar justamente esse arco aí da relação, né, entre os argumentos, que aí vai comunar na solução, né? Porque se eu pegar θ igual a zero, satisfaz, né? Só que aí você não tem triângulo nenhum. Isso, exatamente. Eu pensei nisso também, sabe? Dois θs, né, mais 6 θs igual a 360, aí eu não sei se também influenciaria na lei de formação dos triângulos, né? Nesse caso aí, se você pegar aí 360, não é isso? E dividir por 8, você vai ter um θ e 45, né? Só que tem um detalhe. Não, os 4 θ seria igual a 180, então não pode ser também, né? Exatamente. Se os 8 θ igual a 360, então dividido por dois lados, 4 θ daria 180. É só um ângulo, né? Já eu pensei ali, assim também. Eu pensei assim. Vendo el seno de θ é a mesma coisa que seno de 180 menos θ. Porque se fosse 360 aqui daria 45, então não fechava o triângulo, né? Só aí já só aqui daria 180. Já dava uma reta, né? Exatamente, por isso. Eu pensei na soma dos ângulos internos da 180 a partir daí. Não sei se está correto o raciocínio. Não, tá ok, tá. Eu tô só... Tá ok, né? Ótimo. Então, dar uma justificativa para mim mesmo, como é que eu poderia argumentar, né, da igualdade ali, eu vou pegar justamente a expressão que vai, né, resultar no valor do teto. Mas a apresentação tá muito boa, o desenho, a plástica, né, das construções tá muito joia também, tá perfeito, é só para dar uma contribuição. Eu estou aprendendo muito bem com vocês, porque como eu te falei, né? Eu sempre usei o matemática, né? O Mathematics, né? E não dá para usar matemática lá no ensino fundamental e médio com a galera das escolas públicas. Aí eu parti para estudar o GeoGebra, mas eu estou adorando. Eu deveria ter feito, na verdade, aquele curso que vocês deram lá, o primeiro, né? Porque esse é o segundo, né? Esse não é o nível 2, né? Esse aqui? É o segundo, o Juan tá aí para me corrigir, mas é só uma denominação, né? Eu perdi o primeiro, eu não fiz o primeiro. Ó. Mas eu acho que o segundo não precisa de pré-requisito ter o primeiro. Certo, Juan? Tá. Eu gostaria de ter feito o primeiro. Não? Mas eu baixei lá o material de vocês do primeiro e estou estudando por ele também, viu? Legal. Estou estudando por ele, o material primeiro lá. E já lá o ano que vem, depois do meio do ano deve sair um de novo, né? Então farei novamente. Aí já vai agrupando os seus colegas aí. Porque aqui o pessoal tem uma certa preguiça de estudar, sabe? Professor, qual é a época que o senhor vai lançar esse curso ano que vem? De Alagoas não tem ninguém. Desculpe. Esse curso. Em geral é um por semestre. Desculpa, Cláudio, eu não ouvi. Cláudio, eu não ouvi as últimas coisas que você falou. Acho que ele caiu ou travou. Perdeu o áudio. O rapaz que perguntou, eu esqueci o nome dele. O Alessandro fala, em geral é um por semestre, e no segundo semestre é um, primeiro semestre é o 2. Em geral é assim que a gente está indo. Porque aliás, eu já fiz propaganda lá no colégio do curso de GeoGebra. E assim, se eu souber o prazo, mais ou menos, o pessoal tem muito interesse lá no colégio de participar. Pô, legal. Tem uma galerinha lá que curte muito o GeoGebra. Bacana. Mas talvez é no começo de agosto ou dezembro.
A minha conexão tinha caído, desculpa aí. Você deu uma travada aqui. Oi, Em geral, o que o Alessandro falou, você falou no começo de agosto, Alessandro, até dezembro? A duração do curso, né? De agosto a dezembro, mais ou menos. Mas a gente divulga o... Tá, mas eles já estão se organizando. Joacildo, desculpa. Mas o senhor divulga por onde? Em geral, o Juan põe nas redes sociais, põe no Instagram, a gente manda e-mail para o pessoal que a gente conhece, divulga aqui nos grupos do WhatsApp. Agora que você vai estar no grupo, você vai receber essa informação nos primeiros dias. É mais fácil. No primeiro dia, praticamente. Mas a ideia é que a gente sempre divulgue nas redes o máximo que a gente conseguir. Pois eu vou trazer uma galerinha lá do colégio. Legal, isso é muito E vou bom. fazer o curso de novo. O outro ou fazer de novo? Não, fazer o próximo do semestre que vem. Sim, legal, muito bom. Bem-vindo. É sempre bom trocar umas ideias. Não, esse curso é fantástico, tá superando as minhas expectativas. Que legal. Muito bom. ¿Quiere apresentar algo, Joacildo, Rodrigo, Sueli? Professor, eu não vou apresentar hoje, não. Como eu falei para o senhor, eu vou deixar para apresentar o desafio que o professor João Paulo postou, que me aguçou muito a curiosidade. Certo. Aí aquele eu quero apresentar. Bom, então, João, se quiser complementar com as coisas que faltaram da primeira parte. Era mais para perguntar mesmo se o pessoal tinha alguma construção, mas que tinha ficado, pelo menos não deu para nem entender o que se passou. Mas eu pedi para o Alessandro também pegar aqui o artigo envolvendo cores dinâmicas. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Esse artigo aqui ficou bem fora do formato, né, Alessandro? O cara deu uma mancada aqui, né? João, a diagramação dele... João, posso propor uma atividade? Claro, manda aí. Para você fazer? Eu? Ensinar o pessoal a fazer uma construção no GeoGebra, criando uma ferramenta. Poxa, será que eu vou lembrar isso, Zinho? Tem que ser Tem que ser um processo repetitivo, né? Eu vou abrir um GeoGebra aqui. E também tem no Classic. Tem que ser no Classic, A dúvida da ferramenta sequência, João. Como? Ou a sequência. Ele perguntou pela ferramenta sequência. Pela função sequência. Isso. Legal. Eu vou fazer a sequência, que acho que é a mais... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Eu já compartilhei a tela? Já. Cara, o site de compra está aparecendo aí, ó. Não é? Olha o livro, olha o artigo. Né? O artigo... gente, se vocês quiserem, deixa eu fazer a propaganda aqui, rapidinho. Esse é o Congresso SER, daqui uns dias vai ser realizado. É o simpósio de estatística, não é congresso, né? É seminário de estatística com R. É grátis, inscrição, tem mini cursos, vai lá, faz inscrição. Certificado, manda o link aí Tem certificado. Eu já paguei, mas vou mandar lá no grupo de novo. É estatística com R. R é um software bacana também para estatística. Esse artigo aqui que eu pedi para o Alessandro, que eu falei que ia mostrar para vocês, é um artigo envolvendo cores dinâmicas do GeoGebra. Aqui nós temos um quadrilátero, aí temos 3 retas de Euler, na realidade, em
em 3 triângulos desse quadrilátero, né? Escolhe 3 pontos e faz a reta de Euler. E a gente pegou umas áreas aqui para poder traçar a cor delas. Isso daqui foi feito com pontos discretos, só com slider. Nós tivemos alguns resultados interessantes. Mas depois, a evolução disso foi para sequência de pontos. Aqui não tem nenhum de sequência, mas outro trabalho tem sequência de pontos. De forma geral, o que acontece é que eu posso sempre colocar um controle deslizante para controlar uma sequência de pontos, por exemplo. Então, aqui eu tenho sequência. Eu não gosto dos comandos em português porque Acho melhor deixar em português. não, então, os comandos em português você precisa ficar acentuando. E os comandos em inglês não tem acento. É preguiça, na verdade. Bom, eu estou criando aqui um slider. E o comando sequência eu posso utilizar, em geral, eu posso fazer para criar qualquer coisa, né? Desde que seja favorável à aplicação da sequência. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um conjunto de pontos da forma... eu vou criar como sendo 0 mais n vezes 0,25. Poderia automatizar isso também, mas vamos fazer isso daqui, 0 mais 0,25. Então, vamos só pensar no que eu tenho na mente, o que eu tenho em mente, né? Porque primeiro eu tenho que ter a figura em mente, ou algo que eu queira, para depois ir sair programando ou tentando fazer a construção. É como no GeoGebra, na parte algébrica. Então, aqui, N não, né? K. A vezes. João, você está misturando sequência com sliders aí? Isso, Faz aí, é isso, eu estou misturando porque é para retomar aquele negócio dos pontos, centros de triângulo. Então, o que eu tenho aqui? Eu queria fazer uma sequência de pontos. Bom, eu vou criar qualquer sequência inicialmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar no ponto 0, 0, andar ponto 25 na direção X e andar ponto 25 na direção Y e marcar mais um ponto. Faça a mesma coisa. Então, eu estou nesse ponto aqui. O processo aqui é aquele processo iterativo, que nós vamos criando a construção. Então, eu tenho esse ponto 0, 0, fiz esse, andei ponto 25 em cada direção. A partir desse, eu ando ponto 25 em cada direção, vou para esse ponto, e assim sucessivamente. Isso é a primeira forma de se usar o comando sequência. Eu posso usar dois tipos de pontos, né? Veja que aqui eu estou criando mais pontos. Veja que eu estou criando mais pontos apenas. Eu não estou reduzindo a quantidade colocando mais densidade nos pontos. Esse é uma forma da apresentação do comando sequência. Se você observar bem, é o 00, ponto 25, ponto 25, ele fornece uma lista de pontos aqui. E um dos problemas que eu vejo é esse. É legal, mas se você quer uma sequência também com 100.000 pontos, ele vai printar tudo aqui. Isso não é eficiente, isso consome muita memória. Eu poderia usar o comando sequência com 2, né? Com duas sequências encadeadas, uma dentro da outra. Mas o que eu queria falar é que esse ponto 0, 0, então aqui é o 0 e o 0, certo? As coordenadas aqui. Esse 0, 0 é esse ponto. Aí o ponto 25 é esse. Eu poderia passar um argumento para o
quanto eu dou de incremento, e o comando sequência seria, então vamos duplicar a entrada, em vez de ponto 25, eu colocaria delta x, e não era para ter dado erro, né? Esse carinha aqui. Não deu erro, mas era só loucura. Então veja que agora, neste caso, eu tenho o slider. Eu vou colocar ele, começar ali no 0, porque delta negativo faz sentido, mas não para a gente agora. Então veja que eu posso aumentar o delta. Então eu deixo 2 parâmetros governando o meu conjunto de pontos. Posso tirar esse daqui. E como vocês viram, lá naquela mostra nossa dos centros de triângulo, a coloração, se o caso eu altere a coloração, ela altera para todo mundo. Então, eu não tenho um objeto único para cada ponto. Não. A sequência como um todo é um único objeto. Certo? Era isso? Não sei se o que a pessoa, quem perguntou, estava... Ou era algo mais simples ou mais complicado? Desculpa, gente. Alessandro, qual que é o problema que você pediu, por favor? Olá, João. Era... Ação da ferramenta, né? Faz aí um triângulo, aí você coloca os 4 pontos nele utilizando o centro de triângulos, né? Os 4. Isso, aí coloca... Você fala um de cada vez? Um de cada vez, isso. É centro, né? Centro do triângulo. C1. Chama ele de I, né? Só pra... Sim. Ou X1, né? O I em centro mesmo, lá para ficar com o bico, esse aí de G. G. O outro de O. Vai ser o ortocentro, né? Ele tem o número 3. Esse é o circuncentro. O circuncentro. Chama. Ok. O C... Chama de O. Eu fiz besteira aqui, que o C... O C já era um ponto do triângulo, né? Já era um ponto, então aí ele substituiu, ele aceitou, né? E renomeou o vértice. Não, o C tá ali. Vamos voltar aqui. Então, vamos por C1 igual... Senão ele não... Ele está substituindo aqui. Então, aqui é o 3, é o C1. Chama o de H. E o outro, duplicar a entrada, é o 4 e H. Bom. Isso aí, mexe no triângulo para ver que ele ficou dinâmico, né? Sim, teoricamente ele vai... nós não vamos ter problema aqui. Bom, agora a gente pode... Agora... A gente vai passar uma reta, né? Uma reta por I e C1, né? Que é Euler, né? Pode ser, ok. Mas agora você ia falar para calcular a ferramenta. Dá para você fazer a ferramenta para dar esses 4 pontos notáveis. Sim. Texto... Ali nos 3 skins do lado da lupa, vai fazer ferramenta? Isso aí. Ferramentas. Aí criar uma nova ferramenta. Então, nós vamos... Objetos finais. Objetos finais, aí você escolhe os 4 pontos. Seria o ponto... C1, C1.
Seria o I, né? I. Escolhe de novo o H. I, A, G. B. C1. Então você está escolhendo que vai ser a saída da ferramenta, né? Isso. Então, aí, essa ferramenta... Pode falar, Alessandro. Pode continuar você. Essa ferramenta aqui, no GeoGebra Online, eu não me lembro se dá para a gente reutilizar em outro local. Mas no seu GeoGebra instalado no desktop, você cria ela e você pode puxar ela em outros lugares. Teoricamente é isso, eu nunca usei, mas... E nós vamos, dado um objeto, ele já entendeu aqui, que é os pontos A, B e C, e nós vamos dar um nome para a ferramenta. Ele já chama de? Bico. Bico, tá aqui. Posso escolher um ícone, não tenho nenhum ícone aqui. Não. Que justifique e estou concluído. Então, o que vai acontecer? Nós criamos a ferramenta, veja que ela veio para cá. Então, está aqui bico, é uma nova função adicionada à lista de funções do GeoGebra. E eu posso simplesmente pegar outros 3 pontos, quaisquer, com outro triângulo, e vir aqui na minha ferramenta. E veja que aqui à esquerda e abaixo, ela clica para você, ó. Bico, ponto, ponto, ponto. Então, você tem que selecionar 3 pontos do triângulo e ele vai fornecer agora os 4 pontos de uma vez, em vez da gente ficar calculando um por um. Isso daqui é útil para processos recursivos, quando você precisa, por exemplo, duplicar algum ramo de alguma... por exemplo, você estivesse fazendo aqui, colocando um triângulo sobre esse lado desse triângulo, aí você criaria uma ferramenta que faz esse procedimento nesse lado, depois usa a ferramenta nos outros lados, e aí a cada segmento que você clica, ele tira o terço medial e coloca um outro triângulo ali nesse ponto. Ok? Essa é a base da ferramenta. João, coloca mais um triângulo aí, por gentileza. Posso. Isso, agora vai na linha... Não, vai na linha de comando e escreve bico. Ah, sim. Deixa eu pegar o mouse aqui. Bico, B, Q e R. Tá lá. Legal. Teoricamente, tudo que você tem aqui, nas funções pré-programadas, ele aceita o comando na linha de álgebra. Ok, gente? Todos já conheciam Perguntas aí, pessoal? Essa característica? Às vezes a gente está falando e todos já conhecem, aí não é interessante. Bom, se bem que às vezes sempre é interessante, né? Porque você vê outra pessoa falando de outra forma, revisa. Eu sou adepto desses detalhes. Eu acho bem útil quando você vai fazer coisas recursivas. Tem muitos triângulos, ou, por exemplo, agora eu vou fazer aqui um quadrilátero. E eu posso usar a ferramenta bico para calcular 3 a 3 os 4 pontos que eu quero. Então, agora eu quero calcular desse e desse Z. Quero calcular W, A1 e B. Lógico, depois nós teríamos que ir fazendo alguma forma de não nos confundir aqui com
no processo. Posso até calcular de coisas que não fazem... Eu dei 3 pontos, ele calcula. Não é triângulo, mas o importante aqui é que são 3 pontos. E 3 pontos, ele está pensando que você tem um triângulo aqui. Entre esses pontos. Era isso, Alessandro? Era isso aí, João. Obrigado. Depois Opa, só ir renomeando, né, os pontos ali, né? Isso, exato. Tem que ir fazendo uma estrutura de modo que você não ficasse com problemas ali para detectar quem é quem. E a ferramenta pode ser qualquer outro objeto final, né, que você obtém. Sim, exato. No conjunto de objetos. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo construir uma sequência de sequências aqui. Então, eu teria... É que seria melhor você limpar tudo aí, então. Acho que sequência de sequências daria um trampo maior, e a gente também já está atingindo o tempo, e às vezes alguém tem alguma outra pergunta, né, para fazer. Alguém quer estar com outra pergunta? Manda aí, gente. Você vai plotar os valores de x na direção y e valores de x na direção... Isso. Não, pontos na direção x e y, né? Exato, eu vou tentar plotar nas duas direções. Então, eu vou plotar nas duas direções com diferentes valores, né? Então, eu vou criar um retângulo de pontos aqui. Eu vou pôr por ponto 1, só para não dar muitos pontos. Então, eu tenho um delta y é igual, eu vou de 0 até 1 por ponto 1 também. E agora eu tenho sequência tem acento, sequência. Então, eu preciso agora da quantidade de pontos, né? Então, quantos pontos eu vou pôr em cada direção? Põe 10 na direção x e 20 na direção y. É que se eu pôr o 10, eu não vou precisar do delta, né? Vamos pôr aqui N2. Se eu pôr o 10, eu não vou precisar, né? Então, o A, eu vou de 0. E o B igual a 1. A 0 e B a 1. Então, eu vou estabelecer o limite. Gente, isso daqui eu não treinei para fazer isso, então. Então, eu vou de 0 até 1 e de 0 até 1. E quero colocar de pedacinho em pedacinho aqui, eu quero colocar 10 pontos aqui no intervalo de 0 até 1. Então, se eu quero 10 pontos de 0 até 1, então o meu tamanho ΔX vai ser B menos A. Vamos fazer a conta, né? B menos A. Já tem uma variável ΔX ali no slide, viu? Vamos ver se ela vai sobrepor. Ela já sobrepôs. O ΔY, eu vou pôr diferente. Eu vou pôr 10 pontos, mas eu vou pôr de 2 vezes B menos 2A sobre 10 também. E ele trocou aqui a variável. Esse é um problema. Se você errar, só o Ctrl Z para te socorrer. Ok, então agora eu vou pôr um ponto aqui no 0, e aqui eu vou pôr 10 pontos. Aqui eu vou pôr um ponto aqui no 0, e o outro ponto vai ser aqui no ponto 2. Então eu vou lá agora para a sequência, N, de 0 até 10, e sequência
sequência. Então, eu criei duas sequências. Uma sequência, só que ali está escrito N, né? Eu vou pôr K aqui dentro, para não ficar... e aqui eu vou pôr N. E aqui eu vou pôr os meus pontos. Então, 0, 0, aí mais eu vou permutar essa sequência de I, de 0 até N também. Então, aqui é 0 mais delta X vezes I. Eu vou abrir um pouco aqui que está 0 mais delta X vezes I, mais 0 mais delta Y vezes K. Certo? E aí vocês estão vendo que eu tenho aqui a minha malha de pontos que foi construída com duas sequências encadeadas. Como eu construí com dependência dos sliders, eu posso aumentar aqui o N, né? Mas não o delta. O delta eu estou mantendo ele da mesma forma. Eu posso aumentar o B também, ou diminuir o A, né? Vai dar no mesmo. O delta eu poderia pôr um slider também. Então, vamos supor aqui que é B menos A sobre 10. Vamos ver se ele aceita B menos A sobre N. E aqui, 2B menos A sobre... vamos por N mais 1, só para mostrar que não tem muito problemas. Então, agora, eu posso aumentar o N. Só que agora veja que como eu aumentei o N, eu estou aumentando o N. Mas o meu N está associado com o meu delta. Então, o que eu estou fazendo? Eu aumentei a quantidade de pontos em cada direção, só que à medida que eu aumento a quantidade de pontos em cada direção, como o intervalo é fixo, então eu tenho que reduzir o delta. Veja que à medida que eu aumento o N, o delta reduz por alguma quantidade. Ali não está aparecendo muito porque nós temos duas casas após a vírgula apenas. Esse é um negócio... É útil em muitos casos. Agora aqui eu vou aumentar o B. Eu aumentei e agora o N1 não vai fazer nada porque ele não está associado a nenhum dos sliders. Ok? Bom, isso daqui dá para ajuda bastante em construções que você precisa de alguma forma de sequência de pontos. Mas você não precisa usar só pontos. Você pode usar, como o nosso colega comentou, rotações, translações, construir círculos, circunferências. Eu poderia pôr aqui círculos, né? Sequência, círculo. Os sinais que me atrapalham. Círculo e centro. Vamos por 0, 0. E raio vai ser 1 mais I, tá? I de 0 até 10. Por exemplo, eu construí um monte de círculos aqui em sequência, mas todos eles é a mesma observação anterior. Todos esses círculos são um único objeto aqui na lista de círculos. Eu posso pegar um desses círculos, se eu não me engano, a lista é L1, não lembro. Não consigo recuperar, não me lembro como recuperar, mas tem um comando para você recuperar
um elemento específico da lista. Certo? Dá para você... Eu acho que é elemento. Pega com colchete? Elemento... Com lista, chave? elemento, lista e posição. Elemento, lista L1, posição 1. Aí ele já mostra aqui quem que é o círculo. É esse daqui. Eu consigo pegar um elemento específico. Eu tenho que saber quem é. Esconde os verdinhos ali pra gente ver ele. Ah, sim. Uhum. Eu peguei o elemento da posição 1. Poderia ter pego da posição 7, por exemplo. Aí esses daqui eu tenho mais autonomia de coloração. Mas é o que eu havia comentado lá quando a gente tem a lista de pontos, eu não sabia quem era o ponto específico que eu estava apontando no mouse. Aí, até esse momento, eu não sei fazer por enquanto. Se alguém descobrir, por favor, nos avise. E é isso. Dá para fazer triângulos, sequência de triângulos, de polígonos, crescer os raios, os lados dos polígonos. Só não lembro de cabeça para fazer isso, mas... João, coloca ali um slider de 1 a 10 e põe de 1 em 1, né? E coloca ele aí em cima para pegar o elemento da lista do número do slider. Ah, tá. Ok. Então, vamos com o raio, né? Vamos chamar de raio, slider. Slider de 1 até 10 por 1, né? Isso. E aí eu vou duplicar aqui. Uhum. Duplicar entrada, elemento. Raio. Elemento raio. Aí sim, aí eu posso até acionar. Dá um play. O play. É uma outra forma de você gerar uma sequência. Aumenta a velocidade do play aí. Pode ir mais lento, mais rápido, etc. Resumidamente, tem que maquinar um pouco como você vai fazer, porque o GeoGebra não tem for. Ele não tem estrutura do tipo for aqui. Então, ele trabalha muito com essas listas. E depois tem um outro comando chamado zip. Aqui eu não sei como é a tradução. Acho que é empacotar. Empacotar. Expressão variável, mas eu não me lembro de cabeça. Eu tenho que dar uma olhada com mais calma. Se eu não me engano, o zip, a gente consegue aplicar uma expressão a coisas de uma lista. Mas dá para você combinar essas coisas e fazer outros trabalhos. Eu já vi trabalhos muito legais com esse comando zip e o comando sequência. Até ao fim, o Juan deve mostrar alguma coisa, eu devo mostrar mais alguma coisa, envolvendo esses comandos sequência e zip. Esqueceu alguma coisa, Alessandro? Eu acho que ficou bacana, ficou legal essas sequências e a animação. Valeu. Você podia para o grande finale, né? Só botar uma corzinha para cada um. Ah, sim, essa é. Vamos pôr vamos lá em configurações. Só que o objeto lista, eu acho que tem como construir a cor. Só que até hoje eu não consegui, porque via comando, mas eu não consegui fazer direito ainda. O que o Alessandro está falando é configurar essa cor aqui, dependendo, por exemplo, da distância do raio do círculo. Então, como a gente faz? Nós vamos em avançado, aí tem o item aqui, cores dinâmicas. Então, aqui nós temos a escala vermelho, verde e azul.
Vermelho eu vou escolher como sendo o raio. Mas eu poderia colocar... vejam que ele pegou o controle deslizante, né? Eu quero que seja do círculo. Então, eu vou colocar aqui o raio. Vai mudar Oi? o controle deslizante vai mudar a cor junto com o raio também. Raio sobre 2. E aqui vamos pôr 2 vezes o raio. Certo? Aí, lá, vai na cor. Aumenta um pouquinho a transparência dele ali. Isso. Então, vejam que a transparência acho que só vai afetar quando a gente preencher as cores, né? Vejam que a cor mudou. E observem que vamos fazer isso daí ficar mais... Escolhe um objeto desse aí, João. Tá. Olha. Legal. Mandar exibir o rastro, que aí ele deixa as cores para que nós possamos ver as cores. Se você clicar na tela e arrastar, ele já muda. O que você disse, Alessandro? Qual é a configuração de um desses círculos? Isso. Não, ele não vai, né? Ele tem que... É porque isso daqui é rastro, né? Vai no... Apaga todos os rastros aí. Isso. Aí. Configuração. Aí vai lá em cor. Aí puxa um pouquinho a transparência aí, ó. Não tá indo. Ela não vai porque ela tá setada, né? A transparência. Eu tenho que tirar. Você... Ok. Agora volta lá na cor. Agora é para ir, mas... Vamos ver. Não. Ok. Bom, vamos pôr aqui. Muda a regrinha aí, que ficou só as corzinhas, mas... Lá, põe. Aqui era para ter duas. Põe menos raio, põe um menos raio em alguém. Mas ele vai converter, né? Isso, para ver o que ele vai. Ele vai converter. Bom. Tá de novo. Bom, essa é uma das formas de você modificar a cor, alguma cor de algum objeto. Só precisa saber qual esquema de cores você quer. São todos chutados, no RGB. Exatamente. Qualquer coisa, né? Dá para você colorir triângulos, dá para você colorir segmentos, uma das nossas aulas a gente fala só disso daqui. Eventualmente é útil, eventualmente é legal de mostrar, de apresentar para os alunos, porque é um negócio que chama atenção. O bacana é esse padrão cíclico, recorrente, né? Sim. Eu posso fazer agora como nós já temos aí a noção, poderia fazer de menos, né? E de menos, né? Círculo. Não, mas você está pegando um elemento da Não, sequência, sim. né? Sim, mas agora eu vou fazer um outro círculo. Entendi. Okay. Um outro círculo. Veja que esse outro círculo agora não usa sequência. Eu não estou usando mais sequência. Vou lá no avançado. Agora eu vou pôr raio. Raio sobre 2 e menos o raio. Isso aqui vai me dar outra resposta, obviamente, porque eu estou com outros elementos. Então, esqueci de mandar, nem precisava, né? Exibir o rastro. E aí eu posso fazer um outro objeto. Esse provavelmente chama um pouco mais de atenção por causa do padrão, né, que ele apresenta. Uhum. Mas a ideia é a mesma, só muda a ideia de que, o que você usa. Vou reduzir um pouco aqui que ele preenche melhor, né, as lacunas da figura.
Isso daqui a gente usa bastante para fazer algumas construções, deixar algumas figuras. Ilusões de ótica, hipnotizar. Com alguma cor um pouco mais diferente. É assim, quando você tem um certo número de elementos que você conhece, você começa a efetuar combinações em algum momento. Em algum momento você fala, pô, eu vou fazer aquelas cores lá aqui dentro desse negócio e vou ver o que vira. Basicamente é isso. Bom, seria isso por hoje, gente. Espero que não tenha atrapalhado muito tempo aí. Obrigado, Alessandro, pela força aí. Eu que agradeço aí. Descobriu uma nova maneira de mexer no GeoGebra. Eu vi o João, eu fico aqui falando, ele vai fazendo aí. O importante é alguém tem a ideia e o outro faz, executa, né? Esse comando é bom, não é, Juan? Um vai falando e o comando de voz aqui, ó. Muito bom. Eu vou parar de apresentar aqui. E ele quase que morre aí na apresentação, não? Esse catarro. Ele tá com a tosse, ele tomar um xarope lá. Cara, essa tosse tá meio chata. E amanhã eu tenho aula logo cedinho. Vou parar de gravar. Certo, obrigado. Vocês já utilizavam